Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Estamos na campanha 7 Passos de Fé, e a fé é crer no sobrenatural e no invisível, e nós cremos em um Deus invisível, porém real, amém? 1 Pedro 1, no versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: estas provações são para a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto, o amais, e embora não vedes agora, credes nele, exultai com alegria inefável e cheio de glória. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós te adoramos nesta hora. Bendizemos o teu nome, ó Pai, e rendemos glórias e graças ao teu nome, pois tu és Senhor, digno de louvor, honra e glória. E nós estamos reunidos aqui, Pai, porque cremos em tua presença, porque cremos que tu és real, cremos, ó Deus querido, em tua palavra. Embora, meu Deus querido, alguns olhem, possam pensar é apenas um livro, para nós é a palavra inspirada, é a palavra tua, Senhor, declarada através dos séculos, por homens inspirados pelo Senhor. Então vem, meu Deus, com teu Espírito nesta hora, e quebra toda barreira, todo mal, quebra tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que atrapalha. Em nome de Jesus nós pomos por terra e pedimos: Espírito de Deus, fala-nos, porque queremos caminhar em fé, conquistar, ó Pai, aquilo que é inconquistável, chegar naquilo que é impossível, não pelo poder do homem, mas pelo poder do Senhor. Meu Deus querido, nos dá habilidade, entendimento, compreensão e discernimento da tua palavra, pois com ela, Senhor, nós poderemos saltar muralhas e, meu Deus querido, e avançar obstáculos a qual nós não poderíamos, mas pelo teu poder e pela tua palavra nós iremos alcançar. Cobre-nos com teu sangue, traga a tua palavra nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, a palavra fé, atualmente ela caiu em um uso que não está muito contextualizado com a palavra de Deus. Hoje as pessoas têm fé eles querem usar a sua fé para conquistar, para avançar em suas vidas profissionais, para avançar em conquistas pessoais. Eles querem ter fé para chegar aonde o dinheiro pode levar, aonde o bem-estar pode levar. Não há problema em ter fé em Deus para chegar nisso. Mas a palavra fé, na realidade, quando nós olhamos para a Bíblia, é acreditar no sobrenatural de Deus para alcançar as vontades de Deus e para que nós possamos então alcançar a Deus, crer em Deus. E a fé, ela tem algumas nuances e tem algumas diretrizes que estão sendo esquecidas. Hoje, quando saí do escritório e fui para casa, então a Sandra foi tomar banho, coisa e tal, eu fiquei sentado na sala meditando e peguei alguns hinos muito antigos, bastante antigos, 72, 73, a minha idade, não é tão antigo assim, mas bem antigos. Comecei a ouvir algo que o meu avô escutava, minha mãe escutava, Osés de Paula, e eram sem ovelhas e não sei o que. Eu falei, mas escute bem, que as canções que eram tocadas, elas moviam o coração do homem, moviam o coração das pessoas a crer e adorar e em Deus, em mais nada. Tudo era movido e tudo era indicativo e tudo era movimentado na função de que a nossa fé fosse a fé de que um Deus me ama, que um Deus me guarda, que um Deus me salvou, em que um Deus me protege. E hoje em dia não, diz, é fé para conquistar, fé para alcançar, fé para ter, fé para isso. Então entendam que a fé, em primeiro lugar, é algo para que nós possamos ter comunhão com Deus, que é invisível, mas real. Amém? Segundo lugar, a nossa fé é provada. Pedro está dizendo que a prova da nossa fé
Então a nossa fé, nesse sentido que eu vou falar hoje, ela é provada e necessita ser provada. E eu vou colocar alguns parâmetros de prova da nossa fé para que você possa entender e aprender e compreender que em alguns momentos você e eu passamos por lutas e por provações onde a nossa fé é quem vai fazer a diferença da vitória ou da derrota. Onde a nossa fé em Deus, por estarmos ligados a Ele e juntos dele, é que nos vai fazer ter a vitória ou não. É na hora então que a nossa fé é posta à prova, a que nós mesmos iremos saber até onde eu estou crendo em Deus. Porque muitas pessoas dizem, creio em Deus, Deus é meu Pai, Deus é meu tudo, Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, até que ele se depare com o obstáculo. Porque quando ele depara com o obstáculo, diz, ai, que obstáculo gigante, que problema enorme, que coisa terrível, e começa a retroceder na fé. Os obstáculos, na verdade, que Deus promove em nossas vidas, muitas vezes, eles servem para que nós possamos fazer em nós uma análise de como é a verdadeira fé em nós. Mas veja que interessante, algumas provas que mostram a nossa fé. A primeira que eu quero dizer aqui é que nossa fé é provada quando nós estamos sozinhos. Fé provada quando estamos sós. Mateus 4, no versículo de número 1, você vai ver que a prova maior e uma prova que nos dá direção é a prova de nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 4, versículo de número 1 e versículo número 2, diz assim, olha, então Jesus foi levado pelo Espírito ao, que diz aí, deserto, para ser tentado. Irmãos, deserto é em solidão, deserto é plenamente sem ninguém, que era a prova que ele teria com o inimigo, provas que foram várias as provas e as tentações a qual ele passou. Então nós precisamos ter cuidado, porque no momento em que nós estamos sós, é que a nossa fé pode ser provada. Você bem sabe, talvez você homem, e fica bem mais fácil de exemplificar assim, e não é nada ruim, mas às vezes... Eu não sei, eu acho que é do DNA, eu acho que é algo, sei lá, porque o homem que fazia as caçadas lá na época, né, inicial, era um homem que tinha toda a responsabilidade, Adão que tinha que ir lá lavrar e caçar um bichinho para comer, sei lá. Enfim, o homem gosta de velocidade, sim ou não, irmãos? Quem respondeu, teve mais força para falar, é amém, irmão. Homens gostam de velocidade, sim ou não? Ah, que bom que tem mais gente sincera aqui. O homem gosta, a mulher um pouquinho menos e coisa e tal. Então, nós, com essa questão, quero dizer para você, de liberdade ou de estar a sós, quando você está com a esposa, você vai mais devagar. Sim ou não, irmãos? Glória a Deus por sua vida, viu, irmão? Glória a Deus, que você está me ajudando. Lógico, porque a mulher, não que você vai rápido e louco, corre o carro. Você está aqui nessa esquina, no outro tem um carro, olha o carro. Na outra esquina. Tudo bem, é ótimo. Mas quando você está sem, para exemplificar rapidamente, sem esposa, você vai um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. E esses dias eu estava com a Sandra e eu deu vontade de apertar o acelerador do carro, não muito, irmão, mas só para dar uma puxadinha. Que isso? Eu falei, não é, o carro é potente, eu gosto só para uma aceleradinha. Não é? Só para sentir, nada de absurdo. Embora esse dia me viram dando cavalo de pau, eu falei, não era eu, garanto, em nome de Jesus. Não era outro, não é, porque eu não faço isso. Mas enfim, quando estamos sós, então você pode acelerar um pouco mais, não é? Quando você está só, você pode, não que é uma música que não seja de Deus, mas você ergue um pouco mais de som, porque você está sozinho, uma falsa sensação de liberdade. E a nossa fé é provada nessa hora. Porque quando você está só, eu estou só, nós podemos pensar, opa, ninguém está vendo, ninguém está aqui. Então a fé vai fazer com que você lembre-se do que a Bíblia diz, que ainda que eu deitar a minha cama lá no céu, lá no mais profundo da terra, lá o Senhor está. E se eu for ao mais altos céus, lá o Senhor também está. A presença de Deus é conosco em todo tempo. Prova de fé, está sozinho, está com alguém, seja você onde quer que você vá, onde que você está, com alguém ou sem alguém, você é o mesmo, e a tua fé é provada muitas vezes nestes momentos. Então tome cuidado, abre a sua Bíblia em Gênesis 6, no versículo de número, Gênesis 39, versículo de número
6, Gênesis 39, no verso 6, olha qual a conduta de alguém que tem uma fé em Deus, e a sua fé não é usada de maneira errada, simplesmente para conquistar, para ter, para alcançar, mas a sua fé ela é colocada em primeiro lugar para agradar a Deus e fazer aquilo que Deus realmente gosta, que é o que nós precisamos. Gênesis 39, no versículo de número 6, nós vemos a história de José. E veja, ele era alguém extremamente solitário. E diz assim a palavra do Senhor: assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Só para você entender, Potifar só sabia uma coisa na casa e no seu pequeno império: o pão que ele comia, mais nada. O resto ele deixou como um excelente administrador financeiro, um cara da logística, um cara do plantio, da agropecuária. Ele era tudo dentro da casa de Potifar, que era o senhor egípcio de José. Se você não conhece a história, depois coloque ali o desenho, o filme, ou o desenho de José, que nós temos os dois. Mas ele era alguém que cuidava de todas as coisas. Ele era alguém tão de confiança, que ele falou: olha, José, tudo aqui é seu, cara, só uma coisa, tu não mexe com a minha mulher, só isso. José era escravo, estava longe da família, história para quem sabe fica melhor de assimilar, para quem não sabe era alguém que tinha realmente uma história para fazer tudo errado, porque foi vendido pelos irmãos, estava trabalhando de escravo, todavia ele temia a Deus. Então a Bíblia nos diz no versículo de número 7, depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse ou insistisse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Irmãos, José era o camarada que estava mais sozinho que você puder pensar. José estava longe, a milhas e milhas de sua família, de seus pais, de seus princípios religiosos, culturais. Ele estava longe, escravo, totalmente marginalizado, preso, abandonado. Diz: oportunidade, vou ter prazer, ainda vou ser o cara. Sabe o que ele fez? Não vou pecar. A fé dele foi colocada em prova. Não é a fé de conquista, é a fé de acreditar que Deus se entristeceria. E ele fala no seguinte, que ele não faria isso nem para o seu Senhor, e muito menos pecar contra Deus, no versículo 9. Então, certo dia, no verso 11, ele entrou na casa para atender os seus deveres, e ninguém da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo, mas ele a deixou a sua capa em suas mãos e fugiu, escapando para fora. Então veja que a fé dele não era para uma conquista, porque ele cria em Deus. A fé dele era para agradar a Deus e para fugir do pecado. A fé também ajuda. A fé também ela é provada, e nessas circunstâncias é o momento onde nós estamos passando por provas e por lutas, e quando nós podemos pensar: isso vai me ajudar um pouquinho, se eu fizer isso vai me dar um jeitinho, se eu fizer isso não tem ninguém vendo mesmo, o que tem? Deixa eu fazer. A fé em Jesus não nos permite pecar contra Ele, porque a fé nos aponta e nos leva para agradá-lo em todas as coisas, amém? Isso é uma fé verdadeira, é um passo de fé. Em segundo lugar, a verdadeira fé, ela nos faz doar, ou amar, ou ajudar. Quem tem fé, irmãos, ajuda. Quem tem fé, irmãos, se doa. Quem tem fé, a prova da fé, quando alguém está passando por necessidades, ou estão passando por problemas, é aí que nós vamos ver se a pessoa realmente tem fé. Abra aí Tiago 2, no versículo de número 17, e você vai ver algo tremendo e poderoso, que vai mostrar para você um parâmetro sobre a fé.
Tiago 2, no versículo de número 17. Prova da fé é quando tem alguém precisando de uma ajuda, e muitas vezes a pessoa pensa quando é ajuda é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Às vezes pode ser que seja. Se você não pode ajudar com X dinheiro, ajuda com menos. Mas a maioria da carência do povo hoje não é dinheiro. A maioria da carência hoje é amor, é afeto, é cuidado, é abraço, é como vai, deixa eu orar por você. Olha, vem aqui, eu não sei o que é, mas eu posso te ajudar, eu posso te levar, eu posso fazer algo. Então a Bíblia nos ensina em Tiago 2, no versículo de número 17, assim também que diz aí? Se não tiver obras, é o quê? Morta em si mesmo. Irmãos, o que é então fazer obras? Irmãos, tem gente que acha que para fazer obras precisa pegar um avião e vender tudo que tem aqui, e dar tudo aos pobres, e fazer missões lá na África. Lá, sei lá, né? É bom, é óbvio, tranquilo. Mas você não precisa fazer isso. Fazer obras é você cuidar daqueles que estão ao seu redor. Fazer obras, você estender a mão e cuidar daqueles que estão próximos a você. Jesus pergunta: quem é o teu próximo? Próximo é aquele que necessita, próximo é aquele que precisa. Quando Jesus desfere e dá a parábola do bom samaritano, ele está querendo dizer isso, é aquele que está em necessidade, que precisa, que é o teu próximo. E ele diz: olha, desceu um levita, desceu um religioso, desceu ali um samaritano. Aí então o samaritano, nem o levita que cantava, nem o sacerdote, nem homens religiosos ajudaram um homem que tinha sido assaltado, mas passou um samaritano, que era uma pessoa, Jesus usou na parábola, que religiosamente para os judeus, samaritano era um povo excluído. Ele falou: olha, esse que passou samaritano, foi lá e viu o cara caído, lhe curou as feridas, lhe deu o alimento, levou para a estalagem, deu dinheiro, e ainda falou para o pessoal da estalagem: olha, se tiver mais despesa, quando eu voltar eu pago, pode dar o que ele precisar. Aí Jesus pergunta: quem é o próximo deste? Irmãos, o próximo é quem estiver necessitando próximo de você. E aí, fé é provada através disso. Quantas vezes a pessoa está ali implorando por uma ajuda e nós não fazemos nada? Quantas vezes a pessoa está agoniada por um problema a qual nada poderá resolver, mas um abraço ou uma oração mudará a vida da pessoa. Irmãos, 5 minutos de conversa. Talvez você não passou por isso, mas eu, quando vou atender, irmãos, pessoas entram agoniadas, apavoradas, atordidas por causa de problemas e questões difíceis em sua vida. E aí você conversa 2 minutos, 3 minutos, você faz uma oração, a pessoa faz: e daí? Oh, meu Deus, tirou com a mão. Porque você tem o poder de Deus em sua vida para ajudar. Você tem o precioso nome de Jesus, que é nome sobre todo nome que se nomeia. Você é alguém que pela fé precisa ajudar as pessoas. Só que é difícil hoje em dia, né, ajudar, porque o tempo é algo tão escasso. Então, quando eu não estou trabalhando ou fazendo as coisas, eu tenho que cuidar de mim mesmo, né? E esse é um problema muito sério. Fé é algo interessante, importante, e nos faz ajudar pessoas e levar e estender a boa palavra e a saúde e a bênção para as pessoas. Amém? É preciso ter fé, e é no momento que a fé é provada, que incrível que pareça, quando as coisas estão bem. Sabia disso? Quando as coisas estão bem, a fé é provada. Você já parou para perceber que quando as coisas estão muito bem, tudo indo bem, está com um salário bom, ou com um carro bom, a saúde está boa, está tudo ok, então a pessoa, ela se afasta, não que se afasta, mas ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, ela para de ir à igreja, ela para de fazer os propósitos. Uma pessoa que tinha uma frequência fantástica, de repente desaparece. Uma pessoa que lia a Bíblia, uma pessoa que jejuava, que orava, de repente some. Por quê? Porque está bem, ela está bem, seu saldo financeiro está bem, a sua saúde está bem, está tudo bem. Então, a fé é provada. Olha que interessante, Jó, capítulo 1, no versículo de número 5, você vai ver que Jó, mesmo sendo quem era, em rápidas palavras, Jó nos dias que vivemos, ele poderia ser chamado de um multimilionário, ou de um milionário, ou sei lá, não vou dizer um Bill Gates, mas um cara muito, muito rico, porque do Oriente ele era o mais rico. E eu gosto
da colocação que um pastor baiano falou. Diz que ele era tão rico, que ele não tinha cabra nem para fazer queijo e nem mesmo para fazer coalhada, essas questões aí. Ele tinha cabra para lavar os seus pés. Então a pessoa tem que ter direito. Ordenava-se as cabritinhas lá para ele lavar o pé, porque era o cosmético da época, né? Não sei qual o cosmético da época de hoje, mas é o Nivea, que eu sei, essas coisas aí, sei lá, mas ele usava, né, bem mais caro. Era o cosmético dele, lavava os pezinhos com leite de cabra. Era alguém muito rico. Porém, Jó, ele tinha uma fé que mesmo quando tudo ia bem, ele permanecia buscando a Deus. Capítulo 1, versículo número 5, diz assim, olha, Jó 1, verso 5, terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó, que jeito? Quanto tempo? Continuamente. Aí eu pergunto a você, será que nós temos essa fé? Porque é interessante quando a pessoa está com problemas. Eu posso dizer, é algo que nós temos que aprender, porque já passei por isso e posso te ensinar. Você vê que quando a pessoa está com um problema, uma dificuldade, um problema no casamento, um problema na empresa, um problema na justiça, algo que está mal, algo que está ruim em sua vida, então essa pessoa vira extremamente religiosa. Ela lê a Bíblia, ela vai à igreja, ela faz oração, ela busca pessoas, vai em um lugar, o outro. E até nós mesmos, quando mesmo com a nossa fé, que as coisas vão mal, é interessante. Quanto tempo nós orávamos? Eu posso colocar, você pode pensar quando você estava no início da sua carreira cristã. Quanto tempo ora hoje? Quanto tempo nós orávamos no início? Quanto tempo nós líamos Bíblia? Quantas idas à igreja? Nós precisamos cuidar, e a fé é provada neste momento, quando as coisas estão boas. Porque quando as coisas apertam, né, aí a turma começa, Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me guarda, me livra, olha o meu inimigo, olha a perseguição, olha a enfermidade, olha aquele cara querendo puxar o meu tapete, olha isso, olha aquilo, aquele outro. E as pessoas oram, vigiam e jejuam. Por quê? Porque está em prova. Mas quando está tudo bem, a pessoa sente uma autossuficiência, né? Ele acha que está tudo certo, ele acha que está tudo tranquilo. Então a fé precisa estar aí, porque se quando estivermos bem, nós não olharmos para Deus e começarmos a deixar Deus de lado, o que está bem pode ficar ruim. É prova de fé. Guarde tudo isso, para que quando a sua bênção chegar à plenitude, você não se esqueça de Deus, até porque Deus faz uma advertência ao povo de Israel. Fala, muito cuidado, para quando vocês entrarem na terra prometida, para que vocês não se esqueçam de mim. Irmãos, Deus é simplesmente o ser mais pleno, completo, fantástico, magnífico do universo. Você acha que Deus faria uma advertência se não fosse algo preocupante? Você acha que Deus faria uma advertência ao povo se não fosse algo realmente necessário? Então quer dizer que quando eles estivessem lavrando, que eles estivessem colhendo, que eles estivessem, né, prosperando por causa dos seus animais, por causa dos seus comércios, Deus falou, há possibilidade de que vocês se esqueçam de mim. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, porque a fé nossa nos faz prosperar e nos faz avançar, nos faz conquistar, amém? Faz sim, só que a mesma fé que nos faz prosperar e alcançar, deve ser a mesma fé que nos mantenha aos pés de Jesus quando nós alcançarmos, amém, gente? Porque se nós não ficarmos nesta fé, então haverá problemas dramáticos e problemas seríssimos. Para encerrar, nós precisamos ter fé, muita fé, quando a nossa vida entra em risco por causa da nossa crença. E aí nós vamos rapidamente aqui abrir Atos 4, versículos número 1. E infelizmente hoje as pessoas detonam tanto Judas, né? Tem a malhação de Judas e coisa e tal, porque ele negou a Jesus. Atos 4, verso 1. Ele traiu a Jesus. E às vezes nós, por algumas coisas, devemos nos colocar também na posição dele, porque também o traímos. E uma das questões da fé é mantermos firme em Jesus em todo tempo, em todo momento. Nós temos que entender que a nossa fé também será provada por causa da nosso amor ou a nossa
não religiosidade, mas a nossa fé em Deus e na palavra e tudo mais. Atos 4, verso 1 até o versículo de número 20, vamos bem rapidinho aqui, a gente fecha aqui. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, perturbaram-se muito de que ensinavam o povo no templo e anunciavam a Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, que diz aí, creram ou aceitaram e chegaram ao número de cerca de quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciões, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Tá? Então vou resumir a história para a gente terminar. Eles curaram um paralítico de nascença na porta do templo e levantaram um homem de 40 anos paralítico. Em nome de Jesus, levanta-te. E o pessoal ficou maluco e disse: que é isso? E como eles não queriam que o cristianismo avançasse, e sim o judaísmo, então mandaram prender, já haviam matado Jesus. O que é isso? Eles estão curando paralítico, prende eles, vamos calar a boca deles, vamos amordaçá-los. E aí eles chamam e prendem, chamam e dizem: escuta, vocês são loucos, rapaz, estão fazendo o que aqui em Jerusalém, Israel, de curar as pessoas? Em nome de quem e com qual autoridade vocês fazem isso? Irmãos, todo capitão, todos os sumos sacerdotes, pessoas que têm o poder de matá-los, que mataram Jesus, perguntando sobre a sua fé. Irmãos, eu não vejo prova de fé maior. Escuta, você está fazendo isso por quê? Por que você não faz mais isso? Por que você não aceita mais o que é errado? Rapaz, quando você andava com a gente, você fazia de tudo, você topava tudo, você encarava tudo. Por que você está parando com isso? Você está ficando louco? Você está ficando doido? O que é que você está fazendo? Veja, renúncia e dizer o que você ama e qual é a sua fé, prova de fé. E aí eles poderiam te dizer, Pedro e João dizer assim: não, rapaz, nada não, isso aí aconteceu, não foi nada não. Não, mas é certeza? Não foi nada, né? Deixa para lá, isso aí solta a gente, nós vamos apanhar muito ainda, deixa a gente. Ele falou o seguinte, a resposta é, eles perguntaram com que poder e autoridade fazem isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel que em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Glória a Deus. Eles não negaram a fé. Nós precisamos, a sua crença, provas de fé. E aí a pergunta dessa noite para a gente encerrar é essa: como anda a sua fé? Quando ela é provada, como é que ela está em Deus? Ou a sua fé é apenas para conquistar o pessoal, o material, o temporário, o aqui? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, o que nos é acrescentado, irmãos? Todas as coisas, fé, primeiro a Deus, lutar por Ele, viver por Ele, amá-lo, entregar, fazer, ser alguém que tenha obras. Então a nossa fé vai ser uma fé gigante, e os milagres, e a glória, o poder de Deus se manifestará em nossa vida, para que a gente possa vencer toda e qualquer barreira, amém? Coloque-se em pé em nome de Jesus, e vamos orar, para que independente da prova ou da luta, nós em todo o tempo venhamos ter vitórias na nossa fé. E ainda eu queria deixar para você o Salmo 125, versículo número 1, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Veja que mais uma vez é ligado que confiar em Deus não é confiar que eu vou ganhar, ou que eu vou conquistar, ou que eu vou ter. Para você não ser abalado, você precisa confiar no Senhor, e todas as demais coisas virão. Tua fé vai ser provada através de lutas, de problemas, quando você estiver sozinho, através da tua renúncia.
através do que você faz para ajudar as pessoas. Então, quando a tua fé for provada, você pode ter certeza que ela vai produzir frutos fantásticos na sua vida. E então a Bíblia diz em Deuteronômio: então estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É tão interessante perceber que a fé não nos faz correr atrás da bênção, nos faz buscar e ver a Deus, e que este Deus, através da nossa fé, faz com que a bênção venha atrás de nós. É isso que nós precisamos entender. Eu não estou aqui buscando bênção, eu não estou aqui buscando conquistas. Você precisa entender, eu estou buscando a Deus, eu quero ter Deus na minha vida, porque quem tem Deus tem tudo. Porque quem serve a Deus, irmãos, de maneira alguma será abandonado. Porque quem tem Deus em seus caminhos jamais será largado, esquecido, marginalizado. Quem tem Deus tem tudo. E é isso que Deus quer operar em sua vida. Operar algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão magnífico. E você entender que a fé não é essa comércio, essa entrega de vem que aqui você vai conseguir aquilo, é lógico, mas é a fé em Deus. Deus pode te dar grandes coisas sim, mas buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas Ele acrescentará. Tua fé vai ser provada. Talvez está sendo provada lá na sua escola, lá em seu trabalho, lá em sua família. Talvez as pessoas estão dizendo: olha, o que está acontecendo com você? Por que é que você está fazendo isso? Talvez ela até já foi provada. Talvez você se acovardou, mas talvez você bradou como João e Pedro, dizendo: na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou fazendo nada. É o pastor, né? Não, filho, não é o pastor, não. É a palavra de Deus que foi falada e ela mudou a minha vida. E é para agradar o meu Deus que eu não faço mais isso. E agora ficou crente, tá louco? Ô irmão, ô pastor, né? Primeira coisa, ô irmão, aleluia. Sabe, irmão, para você também. Mas eu não vou fazer. Eu não sou assim mais. Jesus Cristo mudou o meu viver. Prova de fé. Mostra para eles quem é o seu Deus. Prova de fé. Mostra quem é você quando você estiver sozinho. Mostra, porque a tua fé vai crescer e tocar o coração de Deus. E quando você orar ao Senhor crendo, Ele vai te entregar. E essa é a verdade. Este é o caminho de conquistar de Deus. Primeiro cremos nele, primeiro nós o agradamos, primeiro a nossa fé vai ser provada, e assim tudo que você pedir a Ele crendo, você vai receber em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos te adorar nesta noite. Pai, nosso coração está em Ti, Senhor, nossa mente, nossa vida. E meu Deus, nós dependemos do Senhor. Dependemos para viver, para andar, para ser. Meu Deus querido, nós clamamos nesta noite por todas as vidas que aqui estão. Pois, Pai querido, sem Tua palavra não podemos andar e fazer nada. Que a Tua palavra, como uma boa semente em uma boa terra, venha cair, ó Pai, e venha germinar em nós frutos de justiça. Frutos que te agradem, frutos, ó meu Deus, que mudem as nossas vidas, frutos, ó Deus querido, que nos façam, Pai querido, que a nossa vida venha lhe alegrar, que a nossa vida venha ser um prazer para o Senhor. E quando nós, ó Pai, desapercebidamente, ó Deus, olharmos, a nossa vida estará mudada, ó Pai, porque nós esquecemos de tudo e agora olhamos para o Senhor e contemplamos a Tua glória, e assim os problemas são lançados por terra, se tornam, meu Deus, irrelevantes, porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso agora nos guarda, agora nos vale, agora vai adiante de nós, e não há, meu Deus, já não há inimigo que possa nos destruir, porque o Senhor é tremendo e poderoso, e aquele que está com o Senhor tem vida e vida abundante. Cobre-nos com Teu sangue, ó Senhor. Espírito Santo, fala no Senhor. O culto está acabando neste local, mas o culto é eterno, ó Pai. Que nós continuemos a lhe cultuar, ó Deus, enquanto fora estivermos, para que a nossa vida seja o verdadeiro altar, por onde quer que estejamos. Que a nossa vida seja sacrificial,
de entrega, meu Deus, para Ti em tudo que viermos fazer, para o louvor e a honra, Pai, da Tua glória. Nós oramos, Senhor, nos acrescenta a fé, mas uma fé, meu Deus querido, fervorosa, uma fé diferente, uma fé sobrenatural, uma fé, meu Deus, fantástica, a qual toca o seu coração e extrai de Ti, meu Deus, aquilo que nós necessitamos, não porque, meu Deus, determinamos ou queremos, mas porque o Senhor nos amou da maneira que fizemos e assim nos entrega, Pai, com muito amor. Assim nós oramos, Senhor, Te adoramos e pedimos, deixa-nos a Sua paz, em o nome de Jesus. E todos os filhos de Deus digam amém e aplaudam o Senhor em nome de Jesus.